paz a todos em nome de Jesus. Nesse dia eu venho trazer uma palavra referente à força do Espírito Santo na nossa vida como cristãos verdadeiros. E que poder que a força do Espírito Santo dentro de nós, agindo dentro de nós, tem para mudar o mundo, para mudar a situação à nossa volta. E a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é um versículo que está em Atos, no capítulo 4, versículo 31, que diz o seguinte: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então nesse versículo fala, quando os discípulos estavam reunidos, orando, como Jesus havia dito, depois que ele havia subido aos céus, que eles deveriam se reunir e orar. E naquele momento desce o Espírito Santo sobre eles, e com intrepidez e força eles testemunham da vontade do Senhor, do poder, da morte e ressurreição de Cristo, que havia acabado de acontecer. Então esses são os primeiros cristãos, os primeiros que anunciaram com intrepidez, com força a palavra de Deus. É onde nasceu o cristianismo. E uma explicação a respeito dessa palavra diz o seguinte: diante da perseguição religiosa, os discípulos de Jesus não se intimidaram, eles oraram. Em resposta à oração, a casa onde estavam reunidos tremeu, enquanto os discípulos ficavam ainda mais firmes. Cheios do Espírito Santo e com grande intrepidez, eles anunciaram a palavra de Deus. Os céus abalaram a terra e Deus mostrou que estava presente no controle daquele momento. Mais uma vez o Espírito Santo veio sobre os discípulos e eles receberam a confiança que pediram para falar da palavra de Deus com mais ousadia. Então é disso que nós precisamos hoje, a busca constante do Espírito Santo, que vai fazer as nossas ações serem outras, que vai fazer o nosso eu diminuir e Deus, Jesus Cristo, crescer mais na nossa vida. Continuando diz, a proibição de falar do nome de Jesus transforma-se naquele momento na manifestação de uma nova e larga torrente de proclamação. Ninguém pode deter os passos de uma igreja cheia do Espírito Santo, nem calar a voz daqueles que receberam o poder do alto. Hoje nós vemos na internet muita censura, muitas coisas ruins acontecendo, muitas pessoas que falam a verdade sendo caladas pelas grandes mídias sociais. E essas mesmas mídias anunciando somente aquilo que eles querem que as pessoas saibam. Mas a verdade sempre vence, a mentira, o bem sempre vence o mal. E o diabo já está condenado. Com a morte e ressurreição de Cristo, a sentença dele já está assinada. Então nós não podemos nos calar, nós não podemos ter medo. Nesse momento temos que ser cheios do Espírito Santo e com intrepidez também testemunharmos. E a continuação diz o seguinte: ninguém então pode deter os passos de uma igreja cheia do Espírito Santo. E não há evangelização eficaz sem o poder do Espírito Santo. Já dizia Charles Spurgeon, um dos grandes pregadores do século XIX, quando ele subia nas escadas do púlpito do Tabernáculo Metropolitano de Londres, ele dizia: eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, que sem ele nós não podemos nada. Então, sem o Espírito Santo não há pregação poderosa, nem testemunho eficaz do Evangelho. Fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo é o mesmo que tentar cortar lenha com o cabo do machado. Então, como se estivesse faltando alguma coisa. Então, a força do Espírito Santo tem que estar presente na nossa vida todos os dias. A obra de Deus é realizada no poder do Espírito. Precisamos continuamente ser cheios do Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, esse é o convite que eu lhe faço nesse dia, nessa manhã, para que te enchas do Espírito Santo, que busque desse Deus, que não nos deixa nos calarmos, mas nós precisamos nos posicionar diante de tudo que está acontecendo nesse mundo, diante de tantas vozes malignas que se manifestam. Temos que ser cheios do Espírito Santo e não nos deixar calar. E você que não é inscrito nesse canal ainda, peço que se inscreva, que deixe seu like, que compartilhe essa mensagem com outras pessoas. E que o Senhor abençoe a tua vida, em nome de Jesus.